Então fala você ligado aqui no canal Vasco Connection, mais um vídeo. Ó, gente, tem muita gente assistindo o vídeo aqui, tá esquecendo de se inscrever, hein? Clica uma vez aqui embaixo, se inscreve no canal, deixe o seu like também, que é muito importante pra gente aqui, é tudo de graça, tá certo? Então vai lá, se inscreve aí agora, vai lá, se inscreve aí, deixa o like e habilite o sino das notificações. Aqui, tem contrato assinado com o Vasco, aporte milionário, reforço contra o Curitiba e muito mais, hein? Fica atento aí, ligado, vamos falar sobre isso agora aqui no canal. Bom, gente, antes, uma excelente semana para todos vocês aí, Deus abençoe. Né? Pega o link do vídeo aí, já vai compartilhando com geral aí, chegando a 105 mil inscritos aqui. Contrato assinado no Vasco. Bom, gente, o Vasco vai receber nesse momento, tá? Durante essa semana, dois aportes, tá? Financeiros milionários. Mais de 120 milhões da 777, que é o segundo aporte dentro dessa temporada, né? Então a 777 vem cumprindo o contrato dela com o Vasco, tanto no pagamento das dívidas, quanto nos investimentos, nos aportes, beleza? Então, não fosse isso, não sei o que seria do Vasco. Segundo assunto, tá? Contrato com a Pixbet, entrando no cofre do clube e também mais um contrato de apoio, né, de patrocínio do Vasco ali com placas de publicidade, né, da Brax. Pode render o Vasco aí mais de 140 milhões de reais. Ou seja, Vasco, esse ano, o Vasco faturou, e eu não estou contando com bilheteria aqui, estou falando com os patrocínios milionários, tá? Com esses contratos assinados aí, tem contrato assinado para isso, e você precisa ficar atento e ligado, não só nos vídeos, mas nas informações também. Gente, mais de 700 milhões no cofre do clube. Aí você vai falar, Eduardo, lá atrás houve alguns atrasos e tal, agora o Lúcio Barbosa chegou para, enfim, corrigir essa situação. Gente, lá atrás a administração foi um pavor com o Luiz Melo, certo? Ponto. Esquece. São águas passadas. Pensando daqui para frente, o Vasco está em dia com tudo. Agora o Vasco vai pagar o São Paulo, ao Belgrano, clubes que ainda deve, né, que o Lúcio Barbosa vai cumprir. Na verdade, o Lúcio Barbosa vai cumprir o que o Luiz Melo não cumpriu. Vai fazer o que o Luiz Melo não fez. Hoje, durante o dia, vamos falar mais um pouco sobre isso, tá certo? Então, realmente, contrato assinado, investimentos milionários dentro do Vasco, e isso tem que ser exaltado. Depois de muitos anos, as coisas voltam a acontecer financeiramente dentro do nosso gigante da colina. Desculpa. Bom, além disso tudo, né, agora vamos mudar aqui, falar sobre jogo, falar sobre essas questões aí envolvendo reforços contra a equipe do Curitiba. Quinta-feira agora, mais uma transmissão aqui do canal, então se inscreve aí, porque realmente vale muito a pena, tá certo? Então, outra questão aqui, gente, aí vocês, só para finalizar esse assunto do dinheiro, eu vou falar sobre mais um pouco sobre isso na live daqui a pouco e também no vídeo. Gente, com essa grana toda dentro do cofre do clube, é óbvio que o Vasco já começou o planejamento para 2024, tá? Ontem eu apurei algumas informações e tive essa resposta. Planejamento 2024 já começou, tá? Planejamento de Série A, planejamento de gigante, nós somos gigantes, tá certo? Então, vamos ficar atento, vamos ficar ligados nessas informações, são realmente informações contundentes. Agora, virando a chavinha, vamos falar desse jogo contra a equipe do Curitiba. O Vasco tem realmente uma boa sequência de jogos e a gente precisa realmente colocar esse assunto na mesa para a gente entender melhor. Eu acho que a torcida do Vasco já está olhando e fala, opa, vamos sair da zona de rebaixamento. Aonde que esse time pode chegar ainda nesse Campeonato Brasileiro? Libertadores? Sul-Americana? Comente aqui embaixo, tá certo? O futebol é outro, né? O padrão do time é outro, é evidente, né? Vamos lá, Gabriel Peck, vou falar sobre esse jogador que realmente vem se destacando com a camisa do Vasco, falar sobre os números, né? Esse ano ele jogou 34 jogos, né? Ele marcou 11 gols e deu 3 assistências. O Gabriel Peck foi o jogador que mais deu pontos para o Vasco no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Carioca, enfim, ajudou na Copa do Brasil e tudo mais, tá? A informação do jogo
do confronto Vasco e Fluminense no Campeonato Brasileiro, tá? Foram 4 pontos, um empate e uma vitória do Vasco, né? Freguesia em dia, Fluminense. Eles estão boladinhos, então freguesia em dia e foi goleada assim, 4-2 é goleada. Se fosse ao contrário, gente, ontem eu fiquei assim, se fosse ao contrário, o Fluminense goleia o Vasco no estádio Newton Santos. Não, Vasco goleia o Fluminense no estádio Newton Santos, tá? Podem chorar. Sobre a camisa 3 do Vasco também, tá? Ontem eu não comentei. Linda camisa, parabéns aos envolvidos, camisa top demais, em homenagem às camisas negras. É realmente a camisa espetacular. Daqui uns dias eu compro uma e gravo para vocês aqui, tá? Vamos lá. Falar sobre o nosso próximo adversário, Curitiba, tá? Que vem de uma sequência negativa absurda, né? Próximo adversário do Vasco, Curitiba, vem de uma sequência de 6 derrotas consecutivas, né? E 18 gols sofridos. Eduardo, isso entra em campo? Não. O campo é 11 contra 11. Curitiba, eu prego respeito, né, com os adversários. Curitiba é uma equipe chata, a gente precisa ficar atento e ligado, né? Então, assim, não tem grandes jogadores, mas é o Vasco do outro lado. Então, se o Vasco entrar firme, focado, dentro de São Januário, claro que dá para vencer, sem hipocrisia, né? O Vasco é muito superior, tecnicamente, à equipe do Curitiba. Agora, tem que continuar jogando firme, jogando sério, que aí, ó, 5 pontos, vira 2, para sair da zona da confusão, tá certo? Tá aqui, o Vasco foi o único clube do Rio a vencer na rodada, né? Já que o Flamengo tomou a paulada ontem do primeiro jogo da final da Copa do Brasil para São Paulo. O Vasco venceu o Fluminense e o Botafogo perdeu para a equipe do Atlético Mineiro, né? Lá na Arena MRV. Enfim, falando aqui agora sobre o Praxedes, é um assunto realmente que eu estava até ansioso para comentar. Gente, quando o Praxedes chegou no Vasco, esses jogadores chegaram debaixo de muita desconfiança. Isso é fato, é evidente, sem história, sem mais, sem caô, sem tererê. Essa é que é a grande verdade. Dito isso, o Praxedes hoje, o Vasco teria que fazer um investimento aí de cerca de 30 milhões de reais, vai. Aí eu quero o seu comentário. Por quê? Na minha opinião, vale, tá? Eu acho que o jogador que entra em campo com a camisa do Vasco, que dá resultado, né, que realmente, comecei a virar a chave, tá jogando bola, tá fazendo gol, tá dando passe, vale. E não vale é você pagar 100 mil, 200 mil para jogador que não dá resultado. Ano passado passamos por isso. E tivemos que pagar esses jogadores. É óbvio. Assinou o contrato, tem que pagar. Mas eu vou falar um negócio para vocês aqui. O Praxedes é um jogador que, Eduardo, não vinha sendo aproveitado lá no Red Bull Bragantino. Quem trabalhava no Red Bull Bragantino era o Maurício Barbieri. Ele foi contratado pelo Vasco e todos os jogadores que foram contratados nessa segunda janela passam por uma análise do técnico Ramon Dias. E isso é muito importante, na minha opinião. Isso é muito legal, na minha opinião. Por quê? O treinador mostra que ele não participa só do treino e do campo. Ele escolhe os jogadores também. Ele diz o sim e o não. Vai contratar sim ou não. Essa é que é a grande verdade nesse momento. Então, gente, o que eu quero dizer com isso é o seguinte. Acho que o Vasco está fazendo um excelente trabalho, fez, né, principalmente agora, nesse segundo turno, tá, de Campeonato Brasileiro, na segunda janela, e daqui para frente, a gente precisa não ficar, entrou no mundo ilusório porque venceu o Fluminense, não. Primeiro que vencer do Fluminense é normal pra gente. É assim que a gente precisa pensar, vencer do Fluminense é normal. Agora, precisamos vencer outras equipes, sair dessa situação do Campeonato Brasileiro, aí sim fazer o que comentamos aqui no início do vídeo, pensar na parte de cima da tabela, pensar numa Sul-Americana, pelo menos uma competição internacional para ajudar, né? Tipo a marca Vasco da Gama, somos acostumados com isso, né? E mudar, virar de vez essa chave, tá certo? Gente, daqui a pouco tem vídeo, mais informações, se inscreve aí, vamos com tudo, é uma semana cheia, semana de jogo, né? E assim, eu acho que até segunda-feira, que é o segundo jogo, é o jogo atrasado contra o América Mineiro lá em Minas, viajo para Minas Gerais. Vamos jogar aqui no Rio de Janeiro contra a equipe do Curitiba, depois contra a equipe
do América Mineiro nesse jogo atrasado. Eu acho que é terça-feira que vem, se Deus quiser, o Vasco está fora da zona de rebaixamento. Eduardo, tá sonhando alto? Não, tô pensando positivo, tá? Pensando positivo. Penso sonhando, e se tiver que sonhar alto também eu sonho, sabe? Eu não sou pessimista, não gosto do pessimista, não gosto de gente assim e procuro ser diferente. Agora é o momento de acreditar, de respirar a nossa instituição, tá certo? Hoje mais cedo eu falei e teve alguns comentários, respeito a esses comentários, sobre o aporte financeiro, contrato assinado dentro do Vasco, né? Dito isso, gente, é evidente, é claro, que quando você recebe uma bolada dessa, por mais que você... O Vasco é gigante. Não podemos ficar pensando pequenininho, não. Precisamos pensar grande. Se você recebe uma grana alta dessa, quando você recebe, é claro que você tem que fazer o planejamento, você tem que começar o planejamento para a próxima temporada. Sabendo o tamanho dos investimentos, aonde você vai atacar, qual tipo de mercado que você vai atacar. Já sentar com o técnico Ramon Dias, que tem maturidade para isso, Lúcio Barbosa tem maturidade para isso, Paulo Brax tem maturidade para isso e capacidade para isso. Não adianta aqui ficar batendo o tempo inteiro no Paulo Brax, sabe? Como eu vi alguns aqui criticarem, normal, aceito, acho também que vacilou pra caramba. Agora, depois da saída do Luiz Melo, eu volto a repetir isso aqui, gente, o Paulo Brax conseguiu, junto com o Lúcio Barbosa, viabilizar jogadores mais, tipo assim, mais robustos. Jogadores grandes. Então, quando eu falo, gente, planejamento 2024, o ano passa rápido, mês 9, daqui a 3 meses, acabou o milho, acabou a pipoca. 3 nada, 2, porque em novembro você tem que começar a reformulação do time, você precisa começar a pré-temporada, você precisa ter o time nas mãos junto com o técnico. Essa que é a grande verdade. As pessoas não gostam de ouvir a verdade. As pessoas gostam de ficar inventando, não, a concentração agora, para depois fazer tudo em cima da hora correndo. Eu não, tipo assim, a vida é feita de planejamentos. A nossa vida, principalmente de um clube da grandeza do Vasco. Então eu acho que vale muito a pena a gente parar para pensar nesse tipo de situação. Sabe, já aconteceram muitas coisas ruins no Vasco, no passado do Vasco, por falta de planejamento. Ah, Eduardo, isso não quer dizer que vai acontecer agora. Gente, não estou dizendo que vai acontecer. Eu estou dizendo aqui que as coisas estão funcionando. Mas quando você pega, eu tenho aqui, sei lá, 200 milhões de um caixa, né? Fora aí a bilheteria, né? Graças a Deus voltando agora. Salários em dia dos funcionários, jogadores e tudo mais. Você começa a olhar, né, para todo o elenco, analisar quem vai sair. Eu falei sobre o Praxedes, que, na minha opinião, tem que ser comprado. E o Ivan, sabe? O Vasco precisa comprar esse jogador. Eu insisto nisso aqui, Lúcio Barbosa. Porque o Ivan é um jogador acima da média. E já tem que fazer parte do planejamento da próxima temporada. Nós não temos um goleiro reserva, Léo Jardim. Ivan, nem considero o Ivan um reserva. Reserva de luxo, sabe? Ivan, Praxedes, são duas situações que o Vasco vai precisar realmente fazer. E principalmente, são jogadores experimentados e já se acostumaram com a camisa do clube. Já sabem a pressão que é jogar no Vasco. Então, assim, esse tipo de jogador não é mais uma aposta, gente. Só tô dizendo isso, assim, não é mais uma aposta que você compra, contrata, deixa lá no time para ver se vai dar certo. Não. Jogador como o Luca Orejano, né? Que eu acreditei, tipo assim, o Luca Orejano chegou para ser o camisa 10. E tem muita bola para jogar. Sabe? Tem muitos jogadores ali, Alex Teixeira vai ficar, vai sair. Como é que vai ser a situação do Alex Teixeira? Não teve oportunidade ainda com o técnico, na verdade, uma oportunidade só no segundo tempo, com o técnico Ramon Dias. O Rossi, ele tá emprestado, tipo assim, ele tem um contrato de empréstimo com o Vasco até dezembro desse ano. Já arrebentou. O Rossi a gente sabe que entrega. É um jogador de 30 anos que entrega muito. Aí você continua olhando para o elenco, os jogadores tiveram Paulo Henrique, lateral direito, que não
tem oportunidades dentro do Vasco. Então, assim, o Vasco vai ter que enxugar de um lado, comprar do outro jogadores que já estão no elenco, se destacando no elenco principal, e depois contratar jogadores que precisam ser contratados, né? Um exemplo, o Vasco comprou agora, dentro dessa semana, o Verratti, que veio por empréstimo. O Vasco finalizou a compra do Verratti. Então, assim, esse tipo de coisa que eu trago aqui para vocês aqui é uma análise. Você pode falar, Eduardo, poxa, mas é o momento da gente analisar tudo. Gente, eu acho que vou repetir aqui, a grandeza do Vasco é que faz isso com a gente. Não adianta a gente ficar de mais, porque não tem futebol custa caro, não tem tempo para a gente ficar pensando nesse tipo de coisa pequena. Temos que pensar grande, né? E eu vou repetir aqui, eu acredito que o Vasco vai sair dessa situação no Campeonato Brasileiro. É ano político no Vasco também. O futebol, graças a Deus, está blindado. Tá? Peguei mais algumas informações, está blindado. Né? Por conta da... Por quê? Político não tem como chegar, mas meter a mão no dinheiro para dizer o que vai acontecer com o futebol, não. Então, assim, o cara que entra como presidente hoje do Vasco não vai meter o bedelho no contrato com a 777, com a SAF do Vasco. Ah, Eduardo, tá exaltando isso? Tô. Sabe por que eu tô exaltando isso? Porque eu cansei dos políticos passados. Ah, eu vou assumir, eu vou fazer, vou acontecer, eu tenho... Gente, não tem. Não tem. O Vasco foi salvo pelo gongo, como diz o ditado. O Vasco foi salvo por quê? Porque no apagar das luzes ali, assim como o Red Bull Bragantino e o próprio Botafogo, e o Cruzeiro também, agora o Bahia, Curitiba, viraram SAF. E outros clubes vão virar também. Flamengo é SAF disfarçada, Palmeiras é SAF disfarçada. Não fosse lá a Crefisa, seria do Palmeiras. Com todo respeito à instituição do Palmeiras, eles sabem disso. Ganham tudo e vão continuar ganhando, porque eles fizeram um baita de um projeto, um baita de um time com um baita treinador. E o Vasco precisa pegar um Palmeiras como espelho e falar, opa, precisamos trazer o Vasco de volta. Como? Aqui, ó, tem uma cópia aqui. Não é vergonha, não. Vergonha é copiar quem deu errado. Quem deu certo, não é vergonha você copiar, não. Quem deu certo na vida, quem deu certo nos projetos. É assim que eu, Eduardo, penso. História é essa de que, não, vamos firme. Vamos firme. Tá? Porque, só para finalizar aqui, gente, o ano tá legal, vou repetir aqui, temos 5, deixa eu passar para vocês aqui, os 5 próximos jogos do Vasco, tá? Para você ter noção, né, do que eu tô falando aqui, que dá, tipo, ó, se o Vasco somar 9 pontos, é óbvio que o Vasco sai da zona de rebaixamento, mas, aí eu vou pedir o seu comentário, eu acho que dá para conquistar mais de 9 pontos aqui, ó. Vasco e Curitiba, quinta-feira agora. Segunda-feira, no dia 19 agora, Vasco e Curitiba. Segunda-feira, dia 25, América Mineiro e Vasco, lá em Minas Gerais. Santos contra a equipe do Vasco no dia 1º. Depois o Vasco volta para o Rio de Janeiro e enfrenta o São Paulo, dentro de São Januário. Depois outro jogo dentro de São Januário, Vasco e Fortaleza. Será que não dá para o Vasco conquistar mais de 9 pontos dentro dessas 5 rodadas aqui? Deixe seu comentário aqui embaixo, tá certo? Então é isso, daqui a pouco tem mais vídeo, hein? Fica atento e ligado aí. Se inscreve aqui embaixo, deixe seu like e manda pra geral. Isso aqui é Vasco da Gama, ó. O clube mais amado do mundo. Saudações vascaínas.